Hipaso, de Metaponto, quando a matemática entrou em crise. O pensamento de Hipaso de Metaponto marca um dos momentos mais importantes, e ao mesmo tempo mais pouco conhecidos, da história da filosofia e da matemática. Para entender Hipaso, primeiro precisamos entender o mundo em que ele vivia. Hipaso fazia parte da tradição de Pitágoras. E os pitagóricos tinham uma ideia muito forte. Tudo no universo podia ser explicado por números, mas não qualquer tipo de número. Eles acreditavam que tudo podia ser explicado por números simples, organizados, perfeitos, aquilo que hoje chamamos de números racionais, ou seja, números que podem ser escritos como frações. Por exemplo, 1/2, 2/3, 3/4. Para eles isso não era só matemática, era uma visão de mundo. O universo era ordem, era harmonia, era proporção. O problema que mudou tudo. Agora imagine um quadrado simples, com todos os lados medindo 1. A pergunta é, quanto mede a diagonal desse quadrado? Hoje nós sabemos que essa diagonal é a raiz de 2. Mas aqui está o ponto importante. Esse número não pode ser escrito como fração. Ou seja, você não consegue escrever esse valor como 1/2, 3/2, 5/3, ou qualquer outra combinação de números inteiros. Ele simplesmente não encaixa. O nascimento do irracional. Isso significa que existe um tipo de número que não segue a lógica que os pitagóricos acreditavam. Um número que não é exato, que não é perfeitamente mensurável, que não se encaixa na ideia de ordem absoluta. Esse tipo de número ficou conhecido como número irracional. Por que isso foi tão grave? Porque isso não era só um detalhe matemático. Isso destruía a base do pensamento pitagórico. Se nem tudo pode ser expresso por números perfeitos, então o universo não é tão perfeito quanto eles pensavam. Ou seja, a realidade não é totalmente organizada, não é totalmente previsível, não é totalmente racional. É aqui que entra Hipaso. A tradição diz que ele revelou essa descoberta, e isso causou um choque enorme. Alguns relatos dizem que ele foi expulso da escola. Outros dizem que foi morto. Não sabemos ao certo o que aconteceu. Mas o importante não é o fato histórico, é o significado. Hipaso mostrou algo que ninguém queria ver, que a realidade não cabe completamente dentro dos nossos sistemas. A partir de Hipaso o pensamento muda, porque agora surge uma ideia fundamental. Nem tudo pode ser reduzido à ordem. O ser humano cria teorias, cria sistemas, organiza o mundo. Mas sempre existe algo que escapa, algo que não se encaixa. E isso não é um erro. Isso faz parte da própria realidade. Essa crise não ficou só ali. Ela abriu caminho para toda uma evolução do pensamento. Filósofos como Platão e Aristóteles vão lidar, cada um à sua maneira, com essa tensão entre ordem e complexidade. E na matemática, isso foi essencial, porque foi a partir daí que surgiram ideias mais avançadas sobre números, continuidade e infinito. Hipaso nos ensina algo muito profundo. A realidade é maior do que os nossos modelos. Organizar o mundo. Mas o mundo não é obrigado a caber naquilo que pensamos. Hipaso de Metaponto não foi apenas um matemático. Ele foi o homem que mostrou um limite. O limite da ordem. O limite da certeza. E ao fazer isso, ele não destruiu o conhecimento. Ele fez o conhecimento avançar. Quando Hipaso descobriu a raiz de 2, ele não encontrou apenas um novo número. Ele encontrou o ponto em que a razão percebe que não controla tudo.